Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Vamos começar a ler a Bíblia do princípio? Gênesis 1, de 1 a 14. Ok? No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, no lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dá semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, a erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela e conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E foi a tarde do quarto dia. Bem, amados, o começo de todas as coisas nesse planeta, quando Deus o formou, ele traz uma revelação que nós precisamos meditar nela. Vou lá para o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Como imaginar uma terra que não era redonda, não era quadrada, não era triangular, uma terra que estava completamente sem forma, um avolumado de coisas, um ajuntamento de coisas. Mas havia uma coisa ali. Se o verbo está no pretérito, então entendemos que é passado, havia. Quando Deus começou a formar, havia. Isso já é uma grande revelação. Deus não formou tudo? Por que havia então algo antes que Deus começasse a formar? É uma pergunta. Havia trevas sobre a face do abismo. Trevas. Sobre onde? Sobre a face do abismo. Dá para pensar? Havia trevas sobre a face do abismo. Isso quer dizer que o mal no universo havia e Deus não é responsável pela formação dele. Havia trevas sobre a face do abismo. O mal sempre existiu, amados. Se pensarmos na corrente elétrica, pensaremos em polo positivo e polo negativo. Os dois juntos formam o quê? Eletricidade. Se o universo havia o polo negativo, ou seja, as trevas, Deus sempre foi luz e não pode ser confundido com trevas.
Muitas pessoas dizem, por que Deus compactua com o mal na terra? Nunca compactua. Ele sempre nos exortou a fazer o bem, a chegar perto dele, a ser luz. É a escolha do homem que faz com que ele se aproxime das trevas. Havia trevas. Mas o que Deus fez? Deus, a primeira coisa que ele faz, pela sua palavra e pelo seu poder, é: haja luz. Haja luz. Deus não vive nas trevas, não gosta das trevas. Deus é luz. Amados, precisamos entender o fundamento das coisas. Nossa visão está presa aos nossos sentimentos, que estão presas às nossas capacitações limitadas da inteligência e desse corpo. Temos que entender que ao mais profundo está oculto aos nossos olhos, ao nosso entendimento, e precisamos prescrutar essas coisas. Como? Busca Deus, busca a palavra. Tenta entender o que está entre linhas. Deus pode executar o mal? Sim. Enquanto ele é juiz, quem sofre a pena do juiz sente o mal que está recebendo, ou sendo preso, ou sendo executado, ou o que for a sentença. E Deus sentenciará aquele a quem estiver propenso a ser sentenciado, pelas suas próprias atitudes. Então, amados, quem busca as trevas são os homens. Deus é luz, nele não há treva alguma, nenhum pontinho mínimo que seja. Ele é luz plena. Vê o sol brilhando? Para fazer esse sol brilhando, a intensidade que ele brilha, tem que ser mais sol do que o sol. Amado, Deus é luz. Havia trevas, sempre haverá trevas. O Senhor quis fazer um paraíso fora das trevas. E permitiu que aquele que conheceu as trevas e que tinha sido dominado por elas, que nós chamamos Satanás, que nem é o dono das trevas, é apenas mais um fantoche na mão das trevas. Sabia disso, não? Ele é o príncipe das trevas, mas não é o dono das trevas. Há uma força que alguns cientistas chamam buraco negro, mas que na verdade são trevas absolutas. Nessas trevas se banhou Lúcifer, enquanto era anjo de luz, e se tornou o príncipe das trevas. Entenda se quiser, não entenda se não quiser. O homem permitiu que Satanás entrasse no paraíso. O homem destruiu a natureza, permitindo que Satanás coabitasse com ele nesse planeta. Não se engane, meus amados irmãos e irmãs. Satanás coabita conosco nesse planeta. Ele e seu exército caído. Exército das trevas. E não há neles luz alguma. Não há neles vontade de fazer nenhum bem. Quando Satanás cura alguém, é para ter sua alma. Cuidado, macumbeiro. Cuidado, você que busca a presença desse ser das trevas. Você vai ser consumido por ele. Para o homem, enquanto está vivo, pode ter sido a pior pessoa do mundo. Se seu coração sangra de arrependimento, o Senhor é Deus para amá-lo e perdoá-lo, porque o Senhor não joga ninguém no lixo. Ninguém. As pessoas às vezes não entendem, matou, roubou, estrupou e Deus perdoa, porque Deus é amor. Deus não quer ver você infinitamente vivendo a sua existência ao lado desse ser das trevas, nem nesse lugar de trevas absolutas. Não. Deus quer você perto dele. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso, irmã. Luz e trevas sempre será assim. Sempre, sempre, sempre. Pergunte aos anjos. Ah, você não conhece um anjo? Eu também não. Mas se você pudesse perguntar aos anjos, eles te responderiam. A luta que nós denominamos bem e mal é, na verdade, entre luz e trevas. Entre o abismo e entre a infinitude do céu do Senhor. Fica com essa palavra, meu irmão. Fica com essa palavra, minha irmã. Estuda a Bíblia. Busca a presença de Deus, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a sua semana seja ricamente abençoada, não com o dinheiro dessa terra, mas com a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus.
com a luz que ilumina a mente, a alma, e te tira das trevas absolutas que estão aí, cheias, lotadas, preenchendo todos os espaços nesse mundo, na mídia, nas diversões, nas bobagens que os homens fazem e se deixam enganar, se afastando de Deus. Busca a presença de Deus, Ele é luz. E na luz, a alegria plena. Fica com Deus, meu irmão. Fica com Deus, minha irmã. Semana abençoada, em nome de Jesus, para ti e os seus amados. Em nome de Jesus. Amém.